Impressionante, decepcionante, tudo ao mesmo tempo. Fire Force e esse arco mais recente teve um uso exagerado de Eti? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo que é dedicado para os episódios mais atuais de Fire Force de Eden no Shobutai. Domo, meu querido e minha querida Kohai, jovem senhorita, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, onde hoje vamos falar sobre os episódios mais recentes. Esse arco que foi focado na primeira brigada, um arco que eu diria que teve 50% de coisas boas, 50% de coisas ruins, ou 70% foi de coisas boas. Para todo caso, Fire Force é um shonen completo, já quero dizer logo isso de início de vídeo. Gosto da animação, gosto da história, ótimo protagonista, personagens com carisma, open boa, ending fantástica, então é um conjunto completo. Só que o problema é que Fire Force, digamos que peca em alguma coisa. Eles têm uma fraqueza, e essa fraqueza se chama uso de Eti desnecessário, excessivo, exagerado, por conta que eu não vejo problema algum em ter Eti. Fire Force pode ter Eti, digamos que todo episódio numa ceninha, mas não digamos que dedicar 20% do episódio para ter cenas de Eti como teve nos mais recentes, nesse arco como um todo. Eu acho que a personagem como a Tamaki é uma personagem legal, ela chega a ser uma wife potencial, mas não é a wife da obra, embora muitos considerem ela a waifu, eu já não concordo com isso. Para todo caso, eu acho que ela é muito papel de Eti, e ela que vai ser esse papel de Eti, e vai ser algo que vai irritar ao mesmo tempo como a gente vai se acostumar. Mas Fire Force é uma obra que vai continuar com esse Eti, e isso nem é um problema que a obra considera, mas a gente acha um problema, afinal é muito Eti. Mas para todo caso, eu falo disso ao longo do vídeo, ou talvez só no final. Eu quero ressaltar mais como foi e o que eu gostei desses episódios mais recentes. Então vamos falar de Fire Force e seus episódios mais recentes, mais conhecido como o arco da Brigada 1, Shira Salve Tamaki. Mas então vamos falar agora sobre a parte mais interessante do começo do arco, que foi, digamos que o massacre de Shira e Asa para o capitão da primeira brigada. Pelo fato de que vemos que o Obi manda eles investigarem a primeira brigada, e eles são os únicos que podem, pois eles estão ainda no seu primeiro ano da corporação, então meio que eles podem fazer, digamos que estágios e ganhar mais experiência em várias brigadas. Então eles ganharam essa permissão para ir para a primeira brigada, para fazer esse estágio, mas que é uma missão de investigação sobre todas as brigadas. E o Shira vai, o Asa vai, a Hibana manda, digamos que alguns da própria brigada dela, então todos vão, digamos que com essa desculpa. Estágios e ganhar experiência, mas o objetivo real é investigar a primeira brigada e descobrir quem está fazendo infernais artificiais. Então acontece que o Shira já chega lá falando que Yoroshi Burns Taicho, mas eu gostaria de poder experimentar minhas habilidades em um combate contra você. Daí a gente viu que teve enrolação, mas teve o combate. Resumindo, o Shira perdeu só com o movimento do pé do capitão. O capitão nem encostou nele, ainda levou, digamos que um mega chute, teve a sua blusa queimada, mas só moveu um passo do seu pé, jogou o Shira para longe. E o Asa nem precisa falar, ele foi com tudo. A gente acreditava que a Excalibur iria cortar ele e no fim não cortou. E a Excalibur é a espada que corta aço, corta de tudo, infernais, mas não conseguiu cortar o capitão. Então foi sério, digamos que o Asa ficou, digamos que com a consciência dele bem pesada, que a Excalibur foi extinguida, nem mesmo a Maki conseguia fazer isso, e o capitão da primeira brigada fez. Ou seja, foi uma ótima experiência, pois eles precisam treinar muito ainda para derrotar um capitão daquele nível. E gostei de ver, pois mostra que o capitão mal precisou se exercitar e conseguiu cuidar dos dois. Para todo caso, foi uma cena legal, foi uma luta bacana, acho que foi a luta até mais legal. Posso estar até ressaltando mais essa luta do que a luta do Eureka, porque a luta do Eureka eu não achei tanto destaque, porque eu não gostei já do tom que a história estava tendo. Mas sobre a luta do capitão, eu particularmente acho que foi legal e por isso eu quis ressaltar. Mas agora vamos falar de outras cenas do episódio. Agora vamos falar de outra parte importante do episódio, do arco em questão, que é uma comparação que eu quero fazer com o mangá, pelo menos do começo, onde eu estava lendo ainda o mangá. Então vamos falar da comparação de Hibana do mangá e do anime. O que eu quero destacar dessas duas? Eu diria que a Hibana do mangá é muito mais apaixonada, é muito mais uma tsundere pelo Shira do que no anime. A gente viu que teve uma cena que mostra que ela gosta do Shira, que digamos, ela é apaixonada, tanto que mostrou ela dando carne na boca dele, no churrasco. Mas o que acontece é que você percebe que eles já cortaram uma para deixar o tom já mais centrado, para focar já no arco da primeira brigada, e outra para mostrar que, digamos, ela tem uma postura mais de capitã, digamos que no anime do que no mangá, pelo menos do começo da onde eu estava lendo ainda desse arco, pelo fato de que no anime eles cortaram quase 100% das cenas que ela, digamos que tinha uma caidinha, é uma tsundere mais pelo Shira. Por exemplo, eles dão desculpa dela indo, digamos que para a oitava brigada sempre porque ela quer ver o Shira, ela faz o bento para ele, e já, digamos que no anime não tem isso, no anime é bem cortado, ela tá lá para investigar com o Obi, digamos que a cena do banho só foi um fanservice de Eti entre ela, Iris e a Maki, nem falaram do Shira, e já no mangá tem um pouco disso. Então eu diria que no mangá ela é muito mais apaixonada por ele, isso é mostrado mais, só que no anime eles, para dar um equilíbrio
equilíbrio melhor para fazer uma adaptação mais rápida, talvez se centrar na história principal, eles decidiram cortar. Isso é um fato bem interessante e legal, porque eles já focaram, digamos, num tom mais sério, digamos que eles foram pro arco e não teve tanta cena de comédia. Já no mangá você aproveita e vê tudo que teve de comédia. É normal os animes na hora de adaptar cortar certas partes, certas cenas, rushar até mesmo, só que eu acho que a obra em questão não ficou ruim, não foi um problema ter cortado essas partes da Hibana, mas eu gostaria de ressaltar que no mangá a Hibana é mais apaixonada e o anime dá umas pitadas de que ela tem, digamos que um crush, é uma tsundere, só que no mangá é mais demonstrado do que no anime. Mas para todo caso, era esse ponto que eu queria ressaltar. A gente viu que ela se aliou ao Obi e eles vão investigar, digamos que o uso dessas brigadas, então vai ser uma grande ajuda para a 8ª brigada, senão a 5ª brigada seria dissolvida, como ela própria falou, então ela decide dar o suporte para o Obi ter a brigada dela, digamos que dissolvida. Então foi bem legal isso, e a gente viu que o Obi, em algum momento, ele poderia ter usado a Iris como a carta trunfo, como ele mesmo falou, que ele poderia ter usado isso contra a Hibana. Foi bem interessante porque mostra que ele é gentil, mas ele é bem inteligente como capitão, então eu quero ver mais do Obi também. Para todo caso, a gente viu que ela continua, digamos que na 8ª brigada, quero ver se nos próximos episódios ela vai aparecer e se vai ter um fanservice entre ela e o protagonista, entre o Shira. Mas agora vamos falar de outra parte que provavelmente eu já quero começar a falar da Tamaki. Mas antes de falarmos da Tamaki, vamos falar de uma informação que foi muito relevante e muito importante, afinal é a motivação do protagonista agora a encontrar os evangelistas, que é a primeira pista dele para encontrar seu irmão. Afinal, a gente viu que as crianças estão sendo levadas para algum local, e essas crianças são crianças que são habilidosas, têm o poder de controlar infernais. Afinal, a gente viu que usando-se do inseto que pica e transforma a pessoa em um infernal, a gente viu que esse mesmo inseto entrou no corpo das crianças e elas deram, digamos, o início da transformação de um infernal, mas elas conseguiram controlar. Ou seja, há muitas crianças que podem ter, digamos que um poder pirocinético ou até mais, pois elas se transformaram em infernais e elas mantiveram, digamos que a forma humana. Ou seja, podem ser tão habilidosas quanto pirocinéticos. Pelo menos é isso que eu entendo vendo, digamos que esse arco, essa parte que foi mostrado da criança que foi infectada pelo inseto. Então foi muito interessante pelo fato de que realmente o irmão do protagonista foi levado para algum local e como ele descobriu que o Eureka falou, ele iria causar um incêndio ali e falar que todas as crianças foram mortas e a Tamaki seria a culpada e levasse essas crianças para algum local, ou talvez cultivá-las, treinar, fazer alguma coisa. Mas a gente viu então que o irmão do protagonista foi levado para algum local, e isso é muito interessante porque então mostra que desde pequeno ele já pode ter sido transformado e já pode, digamos que talvez controlar chamas. Eu gostei dessa parte, é uma parte muito misteriosa, não deu muitas informações ainda, mas eu espero ver mais disso ao longo da obra. Mas claro que a gente tem que descobrir realmente, pois a gente não sabe se o irmão do protagonista está realmente vivo, mas pelo tom que a história está dando, realmente ele está. Para todo caso, o protagonista, o Shira, teve uma motivação a mais, ele já está descobrindo algo em torno do irmão dele, algumas pistas, e a gente viu que ele massacrou o Eureka na luta. A entrada dele foi épica, quando a Tamaki de socorro, que o herói a salve, que chegue, o Shira chega, digamos que isso de Akuma, e ele chega com tudo, metendo o pezão no Eureka, e eu naquela cena achei, caraca, como é que o Eureka sobreviveu com um chute daquele de fogo? Então foi bem épico a entrada, a luta em si foi muito boa, mas vimos que depois o Shira ficou exausto, por conta que ele já estava sobrevoando a cidade e ainda ter lutado contra, digamos, um tenente aí da primeira brigada, o cansou e deixou extremamente exausto. Para todo caso, quando o Eureka iria atacar, a gente viu que um de seus companheiros da primeira brigada fala, não é por isso que eu estou sempre nas suas costas te observando, e congela esse mesmo amigo, e vemos que o Eureka teve uma morte triste, que pelo jeito os aliados deles, que são os inimigos da corporação de bombeiros especiais, já siliciaram ele, mataram para que ele não vazasse nenhuma informação. Foi um fim triste para o Eureka, mas pelo menos já tivemos informações bem interessantes. Mas só para concluir, falar como o episódio acabou sendo muito engraçado. A gente viu que o treinamento foi suspenso pelos incidentes da primeira brigada, os vários relatórios, e digamos que a primeira brigada teria que se pronunciar sobre o que aconteceu. Então vemos que eles não teriam tempo para ficar, digamos que, cuidando de crianças, de recrutas, de novatos. Então o Shira voltou para a 8ª brigada, falou de tudo um relatório do incidente que aconteceu, que ele deveria entregar já para o dia seguinte, e como ele mesmo pensou que ele está tão feliz de ter voltado para casa, porque ele já está num clima aconchegante, em ver os chapéus do Hinao, e ver o sorriso e o jeito legal da Maki, nossa querida waifu, ver o sorriso angelical da Iris, o capitão lá, digamos que fazendo, como posso dizer, musculação com os halteres dele. Então ele já tá bem feliz, e tá mais feliz ainda porque o Asta se perdeu, digamos que durante a procura pelo Eureka. Sobre o
Asa eu já falo. Mas daí vemos que acontece que, como a Tamaki foi suspensa pelo que ela fez a primeira brigada, pelo fato de que mesmo que ela não soubesse, ela ajudou indiretamente, digamos que, Ureka. E isso é meio que uma violação, né? Então ela deveria ser punida de alguma maneira. Então, assim, o Obi leva ela para a 8ª brigada para que ela fique por um tempo lá até a suspensão acabar. Então acontece que vimos que já gerou em várias cenas de comédia engraçado, pelo fato de que o Shira já lembra lá do amigo dele, que ele meio que convenceu o amigo dele a fazer alguma coisa para que ele conseguisse o número da Tamaki. E acontece que o Shira já pergunta se a Tamaki poderia dar o telefone dela. E acontece que a cena foi muito boa porque todos se surpreenderam, como tipo, você tá pedindo o telefone de uma garota? Você, Shira? Logo vemos que a Tamaki, tipo, já naquele jeito meio que um pouquinho de tsundere, fala, eu não quero dar, mas tudo bem, e pra você eu posso fornecer o meu número. E acontece que quando o Shira já fala, Yokata, que o meu companheiro tá louco pra querer o teu número e falar com você. Daí ela já fala, Shianai, eu não vou falar mais, não vou dar esse número, você não vai saber. Então foi muito engraçado porque daí a cena dele já acaba, digamos que num wait, tipo, da Tamaki tropeçando e caindo em cima dele. Então foi bem legal ver, tipo, a Tamaki era algo óbvio que iria acontecer, ela entrar pra 8ª brigada, nem que seja por um tempo meio que indeterminado. Mas foi legal ver isso, mesmo que tenha o wait dela. E eu acho que foi uma cena bem engraçada e eu queria ressaltar no vídeo de como concluiu o episódio, de como acabou, pelo fato de que ela iria dar o telefone dela para o Shira, mas depois que ela descobriu quem ele iria fornecer o número, ela já ficou brava. Então digamos que ela meio que tem um crush no Shira, ao mesmo tempo ela já ficou brava pelo que ele falou. Mas foi assim um episódio, eu acho que era isso que eu queria ressaltar e foi muito legal. Sobre o Asa, a gente viu que ele não tá na 8ª brigada porque ele não quer, porque ele não tá perdido. A gente viu que ele meio que tá treinando em algum local, em algum deserto, tá com uma capa e um sorriso, tipo, como se ele estivesse seguro, confiante de si. Então foi bem legal, tipo, geral tá mandando equipe de busca e o cara tá lá treinando. Eu espero muito ver o Asa no próximo episódio, mas pra todo caso foi muito engraçado essa parte dele. Mas agora vamos falar da Tamaki, que é algo que eu acho que eu já tava aguardando e queria comentar com vocês, queria conversar, e acho que é algo que vocês talvez ficaram felizes ou muito tristes. Mas então, meus queridos corrais, foi um ótimo episódio, teve de tudo que a gente queria ver, drama, pitadas de romance, comédia, ação. Agora vamos falar sobre a Tamaki. Então, uma personagem que tem potencial grandiosíssimo para ser waifu, uma personagem que já é querida por uma parte do público, embora eu considere a Maki a waifu da obra. Eu já falo isso desde o começo, desde os primeiros vídeos de Fire Force, que eu considero ela a melhor personagem, embora a gente viu que o foco da Tamaki é muito grande numa relação com o Shira, meio que provavelmente será o chip da obra, afinal a Iris é uma shista, então é meio complicado meio que fazer um chip aí dos dois. Mas pra todo caso, a gente viu que, na minha opinião, considero a Maki waifu, mas Tamaki ótimo potencial para ser waifu, mas o único problema dela é o uso de eti. Isso é algo que deve agradar muito ao público, principalmente acredito que os japoneses, para digamos a fanbase dela ser tão forte. Mas é algo que me incomoda, porque eu acho que esse senso pervertido é algo bem nonsense e irritante em torno da personagem, porque eu não vejo sentido em, digamos, Fire Force colocar, digamos que ela pra ser uma desculpa, um skip de eti. Eles podem fazer muito bem cenas, digamos que de eti, sem utilizar desse artifício do senso pervertido da Tamaki. É algo desnecessário isso, por conta de que tá num clima sério, tá tendo a luta do Shira lá com o Ureka, digamos que o Shira apanhou legal no começo, daí o Shira foi pra cima, apanhou de volta, e o que acontece? Eles jogam mais um eti no meio de uma cena de luta. Digamos que colocasse uma cena, digamos que não fosse de eti, tipo uma cena que desse fanservice, uma cena fofinha de casal, tipo o Shira caindo e a Tamaki preocupada, segurando ele, mas não uma cena de eti realmente do Shira no pai da Tamaki, no Shira beijando a Tamaki, porque eu gosto do casal, é um casal que pode ser muito legal pra obra, mas nesse momento eu não queria ver uma cena de eti. Tudo bem ter um fanservice aqui, lá, mas não num momento como esse, uma cena que é de ação, que é uma cena para levar num tom mais sério, e Fire Force meio que estraga o clima que tá tendo, digamos que a cena, com esse eti desnecessário, com esse eti exagerado em torno da personagem. Mas que ela seja por muitos a melhor waifu da obra, eu não acho, digamos que, a necessidade de colocarem isso. Embora talvez ela seja a waifu mais querida por conta do eti, também não posso esquecer disso, né? Pra todo caso, acho que é uma personagem que foi muito triste o que aconteceu com ela, por tudo que ocorreu. Ela admirava, digamos que, o tenente dela, ela gostava, tinha um respeito, queria ser como ele, então meio que era aquele amor talvez de Kohai para senpai até. Só que o problema de ter visto foi muito cruel a maneira com que ele usou, digamos que, a Tamaki, ele brigou com a Tamaki, ele chutou, jogaria a culpa na Tamaki, então tava me dando raiva essa cena por conta que ela é uma pirocinética de terceira geração, ela não é fraca.
Pra você ter ideia, ela é tão poderosa quanto o Shira, quanto o Asa, quanto a Maki. Então eu acho que foi muito desnecessário terem feito, digamos que a cena dela ter apanhado para Ureka. E que ela ser derrotada não é um problema, isso sem dúvidas, ela poderia ser derrotada por ele poderia ser um personagem mais experiente, mais forte, mas o fato dele massacrar, dele bater nela é algo que me irritava, pois ela não é fraca, ela é habilidosa, é poderosa, ela pode não ter experiência e pode não ter força de combate tanto quanto ele, mas pelo menos ela poderia ter se defendido no começo e depois se ela apanhasse, era justificável porque pelo menos ela tentou se defender, por mais que goste e respeite, não é um motivo para ela não se defender, ela poderia ter aguentado alguns ataques do Ureka, e isso foi algo que me irritou em Fire Force, porque usaram a Tamaki para ser uma personagem frágil, uma personagem, digamos que de eti desnecessário, exagerado, e uma personagem que esperou o protagonista chegar para dar conta, para depois pedir que ele derrote, digamos que o tenente que ela gostava. Mais uma vez, amo a Tamaki, é uma personagem que eu considero tão waifu quanto a Iris, quanto a Hibana, é uma personagem que eu tenho um carinho imenso, senti dó, tanto que eu senti raiva durante a cena, porque eu gosto da personagem, mas é por isso que eu chego a falar isso, eu acho injusto o que eles fizeram com ela, por conta que ela é uma personagem que é forte, ela é habilidosa, então isso é meio que injusto fazer isso com a própria personagem. Então eu acredito que eles poderiam ter desenvolvido melhor a cena, eles poderiam ter feito melhor, mesmo que no original tenha sido assim, eles poderiam ter alterado e sim, não precisava ter feito tudo isso dela ter apanhado, eles poderiam ter feito algo mais legal. Mas para todo caso, eu vou ressaltar uma cena que eu gostei e que eu meio que critiquei, que foi a cena dela meio que abraçando o Shira após aquela cena de eti e falando que, pedindo, implorando para que ele derrote, digamos que o tenente lá, Ureka. Foi uma cena que, olha, tipo, depois de tudo aquilo que eu vi, eu achei até uma cena bonita e falei, caraca, que legal que ela pediu para o Shira, que ela tá meio que pedindo um auxílio, uma ajuda, que ela não pode fazer mais nada, que ela tá machucada, que ela está sem condições de lutar. Foi algo legal essa cena, só que em torno do contexto inteiro tem seus problemas, mas falando só da cena em si, eu gostei que foi uma cena muito bonita, eu achei dela em torno do protagonista, porque pra quem shippa o casal ficou mais bonito, e digamos que ver a Tamaki, ela já tava, digamos que praticamente derrotada, então eu acho que não havia problemas depois disso ter visto uma cena dela pedindo por ajuda, foi uma cena muito sincera, muito pura, em lágrimas, pedindo, implorando a ajuda de um companheiro para que ele derrote, e ela pediu bem sincera, foi sem eti, foi uma cena que eu diria que foi a mais bonita talvez dos dois, então particularmente eu gostei, embora eu tenha criticado o contexto inteiro, a cena em particular eu gostei e queria ressaltar isso. Para todo caso, meu querido e minha querida Kohai, era isso que eu queria ressaltar dos episódios mais atuais de Fire Force, o episódio 7, 8 e 9, que eu acho que era o que faltava, um comentário, o que eu gostei, o que eu não gostei sobre essas partes da obra. Acredito que eu falei tudo. Fire Force é um ótimo shonen, amo os personagens, tem sua carisma, são extremamente interessantes, só que há um problema, eu acho que roteiristas, diretores, produtores, o próprio mangaka poderia dar um sermão, ou alguém aí da staff, alguém poderia alterar algumas partes, porque tem certos problemas, tem coisas que poderia ser diferente do original, tem cenas que poderia ter tido um desenvolvimento muito melhor. Então, na minha opinião, Fire Force, como eu disse, é um bom shonen, ele tem tudo pra ser, digamos que praticamente perfeito, só que o uso do eti é algo meio que irritante e algo que deixa a gente meio que entristecido, porque tem uma história boa. É só você se lembrar de Fairy Tail, é um anime ótimo, a história é muito boa, eles sabem utilizar do eti, tudo bem que eles também têm o eti meio que exagerado, só que como a gente já tá acostumado, a gente até não reclama, porque nas cenas principais, alguns momentos eles usam, a gente reclama, mas as cenas realmente mais importantes, eles evitam usar o eti. Claro que tem lutas que é usado o eti, só que daí é desde o começo. Já tem combates que são levados a sérios. E é isso que Fire Force, na minha opinião, está faltando. Digamos que um tom mais sério em certas lutas. Mas para todo caso, não tem muito o que reclamar, sendo que eles já desenvolveram a Tamaki desde o começo como uma personagem que é usado para eti. Então quando ela tá em combate e se a gente vê um eti, agora já é de se esperar que é da obra. E isso já foi mostrado desde o começo. Então se tem Tamaki, provavelmente vai ter eti. Se não tem Tamaki na luta, daí a luta vai ser mais séria e talvez ser emocionante. Para todo caso, gostei do episódio, embora tenha falado pelo que parece que eu não gostei, mas não, eu gostei de tudo, embora eu tenha minhas críticas, que eu acho que poderia ser melhor. Mas eu quero que você me diga nos comentários o que você achou, qual foi sua cena favorita, qual é seu personagem favorito, e para todo caso, eu acredito que a minha cena favorita do episódio
talvez tenha sido a cena do Asa lá no final com aquele sorriso, porque é um personagem que eu gosto bastante, é um personagem que, na minha opinião, é um dos mais legais. Eu gosto de ver ele sempre com a Excalibur, tipo, brigando com o protagonista, mas o episódio teve várias cenas que, no momento agora, eu não vou me recordar pra dizer qual foi a minha favorita, mas acredito que em torno do vídeo você percebe quais foram minhas favoritas. Mas, se sua pergunta é, Haru, o que podemos esperar para o próximo episódio de Fire Force? Falar o que podemos esperar para o próximo episódio de Fire Force, eu devo ressaltar 2 ou 3 momentos de destaque que devem ser exaltados nesse episódio. Foram momentos muito criativos, momentos muito engraçados do Asa na obra, nesse arco da primeira brigada, pelo fato de que o primeiro momento foi a minha Excalibur. Sério, foi muito legal ver que ele usou uma folha de plástico e por isso só pode ser utilizado uma única vez, mas se prova ser muito útil. Ele usou a técnica de pirocinética, digamos, em uma folha de papel. Isso foi genial, sério, eu gostei muito dessa cena. Para todo caso, o momento que ele é Kinshi ou o momento que ele é um Ansatsu-jin também foi muito engraçado. O próprio Shira falou, depois de tanto tempo você vai mudar, e daí ele só tirou a máscara e mostrou que agora é Kinshi. Eu gostei muito porque eu gosto desse personagem. E para concluir, foi o episódio 7, se eu não me engano, naquele momento que eles estavam do churrasco, que ele cortou, digamos que as chamas lá que a Maki estava invocando, porque foi um conselho do Hinawa. O próprio Hinawa disse, quando a Maki invocar espíritos de chamas, você corta imediatamente. Então foi muito engraçado. Para todo caso, foram cenas que eu gostei e que eu queria destacar do Asa, porque foram até as minhas cenas talvez favoritas do episódio. Além da cena final, que foi, digamos, que o Shira e o Karimo meio que se aliando, foi algo bem interessante, pelo fato que ele sabe que o Shira vai ir atrás do Evangelista, e a gente viu que o Karimo quer ir atrás também, porque ele quer descobrir o que aconteceu, digamos que para seu companheiro Ureka ter mudado tanto, e para o Shira porque ele tem seus próprios motivos. Então foi legal ver, digamos que o final foi a aliança entre a 8ª Brigada e a 1ª Brigada, pelo menos essa ligação entre o Shira e o Karimo, ambos personagens importantes, digamos que para suas brigadas. Inclusive vale se destacar da técnica do Karimo, ele utiliza-se das chamas, ele converte som que converte em gelo ou algo relacionado a isso, mas é uma conversão das chamas em som para gelo. Eu achei bem interessante essa técnica, eu acho que é uma das técnicas mais raras e exclusivas, talvez, de Fire Force, digamos que de um habilidoso, de um pirocinético. Então eu gostei bastante de ver, digamos que é bem diferente, digamos que do Shira, do Asa. Então particularmente eu gostei bastante e por isso eu queria destacar mais sobre esse personagem. O Karimo promete ser, digamos que bem importante para a obra, pelo menos na minha opinião. No próximo episódio de Fire Force, Eden no Shobatai, meu querido e minha querida Kohai, provavelmente veremos mais do Asa. Afinal, para ter focado no final, pode ser que o episódio seja inteiramente nele, focando, digamos que na volta dele para a 8ª Brigada, ou em treinamento, algo relacionado em torno disso. Pode ser que tenhamos o Shira e mais mistérios, pode ser que Hibana apareça, ou pode ser que tenha uma cena aí de fanservice, de chip entre Shira e Iris, ou Shira e Tamaki. Talvez a gente veja a nossa deusa, a Maki-sama, mas uma coisa é certo, assistindo o próximo episódio a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Enen no Shobatai. Mata, né?